A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu me chamo de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E eu quero começar esse áudio de hoje agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a tudo que Ele fez durante todos esses dias, a tudo que Ele falou aos nossos corações, a tudo aquilo que Ele ministrou ao meu coração. Eu dou graças ao Senhor e glorifico o nome dele. Eu quero agradecer também a minha amada pastora presidente Loide Ramos, ao nosso querido pastor Gedeon Júnior e a minha amada pastora Socorro. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja sempre sobre a vida de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse voto de confiança. Igreja, esse será o meu último áudio aqui em 1 Samuel e eu quero que você continue escutando os áudios e continue sendo abençoado, porque virão pessoas usadas pelo Espírito Santo e nós iremos terminar esse livro de Samuel cheios da presença do Senhor. Então, meus amados, hoje nós iremos finalizar. Eu quero ler com os irmãos do versículo 30 até o versículo 43, amém? Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa e rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu será firme, nem o teu reino, pelo que envia e traz-me nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e disse-lhe: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois um moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não esta, porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhes: anda e leve-a à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi na banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Igreja, a reação de Saul não deixou dúvidas na mente de Jonatas quanto às verdadeiras intenções de seu pai. Então, dominado pela ira, o rei denunciou seu filho como filho da perversa em rebeldia, lá no versículo 30. A palavra mulher não consta no texto hebraico, que literalmente diz perverso da rebelião, ou um homem de natureza perversa e incorrigível. Assim parecia Saul. Não sei eu? Lá no versículo 30 ele faz essa pergunta. Indica que Saul estava a par da amizade entre Jonatas e Davi, algo que o rei acreditava que destituiria seu filho da sucessão do trono, no versículo 31. Para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe, versículo 30. Isto é, para a sua vergonha e para a desonra de sua mãe. Então, igreja, o juramento do rei diz assim: é digno de morte. Saul vai falar assim que Davi ele é digno de morte, no versículo 31. Então suscitou o protesto de Jonatas.
O que tem feito? Então Jonatas ele vai indagar o pai dele, o que tem feito? E a resposta de Saul foi atirar uma lança com ódio em direção ao seu próprio filho, que agora tinha a prova em primeira mão da determinação do rei de eliminar Davi. Então ali encolerizado, no versículo 34, vai dizer o quê? Que Jonatas deixou a mesa sem participar do banquete. Não por causa da ameaça à sua própria vida, mas porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha maltratado. Então o comportamento vergonhoso de seu pai em relação a Davi, ou porque seu pai o havia insultado. Insultado quem, igreja? Davi. Né? Então, na manhã seguinte, no horário combinado, Jonatas levou consigo um rapaz e foi para o campo onde Davi esperava. Ele enviou o sinal combinado de que seu amigo deveria fugir. Então, igreja, ciente que o filho, de Jessé observava tudo, ele entregou o arco e as flechas ao rapaz e o enviou de volta à cidade, sem que ele soubesse o que estava ali, o que acontecia. Então, igreja, armas, quando no versículo 40 vai falar ali em armas, é equipamento, tá? Então, Davi, ele vai sair do esconderijo e os dois amigos se viram e pensaram que ali seria a última vez que se encontrariam. Então, igreja, da banda do sul, do versículo 41, a Septuaginta, ela vai dizer o que pra gente? De trás do monte de pedras. Além de estar preso a laços de afeições mútua, Davi ele honrou o filho do rei e herdeiro natural do trono como uma saudação mais pessoal. Está no versículo 41. Davi ele chorou muito mais, ou seja, igreja, ele chorou mais alto ou mais copiciosamente, do que Jonatas. Então, uma vez mais, Jonatas disse ao seu amigo: vai-te em paz, a fim de lembrá-lo da aliança entre os dois. Então Jonatas entrou na cidade para cumprir os deveres filiais tão difíceis e servir ao interesse da sua nação na terrível crise precipitada por seu pai. Então, minha amada igreja, quando o coração está repleto de ódio, não é preciso muita coisa para que esse sentimento se transforme em palavras. Mateus 12, do versículo 34 e versículo 35. Então é possível que Saul estivesse ruminando há algum tempo sobre como Davi o havia insultado ao não comparecer à festa. E quanto mais pensava, mais sua ira ia se inflamando. Porém, em vez de atacar Davi, o rei Saul vai atacar quem, igreja? O seu próprio filho. Se o Senhor não tivesse intervindo em Ramá, Saul teria matado Davi na presença do profeta Samuel. Nós lemos lá no capítulo 19, versículo 22, até ali no versículo 24. Então, igreja, nessa ocasião, Saul afrontou o filho enquanto comiam uma refeição sagrada. O discurso de Saul pareceu inflamar a própria esposa, mas uma compreensão correta ali de suas palavras nos mostra que ele estava descrevendo seus filhos como os mais desprezíveis dos seres. De acordo com Saul, a traição de Jonatas ao ter amizade com Davi indicava que ele não era filho de Saul, mas sim de algum outro homem, pois o filho de Saul jamais trairia o pai dessa forma. Então assim Jonatas estaria difamando a própria mãe e dizendo que ela não passava de uma prostituta qualquer, uma transgressora da lei de Moisés e uma pervertida, igreja, ao qual ajudando Davi e não protegendo seu pai. Então Jonatas ele havia envergonhado a mãe de tanto quanto se tivesse exposto à sua nudez. Então ela havia dado a luz a Jonatas para que fosse sucessor do rei e seus filhos havia recusado a coroa em favor de Davi. Então, na verdade, o rei estava ali esbravejando o quê? Você não é meu filho, você deve ser um bastardo, não é possível. Você é o sucessor do trono. Como que você está vendo que Davi ele vai assumir o trono e é você que tem que assumir? Então, ele ficou irado, igreja.
ele ficou indignado. Então a grande preocupação de Saul era preservar o reino que o Senhor já havia tomado dele. Deus havia deixado bem claro que nenhum dos filhos de Saul jamais herdaria o trono e que Davi era seu rei escolhido. De modo que Saul lutava contra a vontade de Deus e pedia que Jonatas fizesse a mesma coisa. Saul estava ciente de que o filho sabia onde Davi havia se escondido e ordenou que Jonatas encontrasse Davi e que o trouxesse até ele para que ele fosse executado, igreja. Então, quando Jonatas protestou contra o pai e se recusou a obedecer à ordem do rei, Saul atirou sua lança contra ele. Jonatas, igreja, ele saiu da mesa enfurecido e passou o resto do dia ali sem comer. Então, igreja, Jonatas, ele espera até o dia seguinte, como eu já falei, e ele se dirige ao campo com um dos seus servos, como se fosse praticar ali um arco e flecha, igreja. Então, conforme havia prometido a Davi, ele atirou o quê? 3 flechas. E sendo que quando ele mandou uma delas para bem longe do servo, de modo que Jonatas precisou gritar alto que o rapaz ouvisse suas palavras. Porém, não era para o servo, era para Davi. Então ele corre, apressa-te, não te demores. Quando o rapaz voltou com a flecha, Jonatas então ele entregou-lhe o arco e mandou de volta para a cidade e depois correu para encontrar-se com Davi. Então esse não foi o último encontro dos dois, tá bom? Mateus 23, 16 e 18 vai mostrar. Mas sem dúvida foi uma despedida comovente, igreja. Os dois eles choraram, porém quem mais se emocionou foi Davi. A palavra vai nos dizer que Davi ele chorou mais do que Jonatas. Então, não sabia quantos anos de exílio o esperava. E talvez, igreja, jamais Davi voltasse a ver seu amigo querido. Então, os povos do Oriente Médio não têm vergonha de chorar, de se abraçar e de se beijar em encontros de partidas, tá? Tá lá em Gênesis 31, 55, Atos 20, 37. Então, Jonatas, ele deve ter animado Davi ao dizer: vai-te em paz. Os dois homens reafirmaram sua aliança, sabendo que o Senhor havia ouvido suas palavras e sondado seu coração. Então Davi ele partiu e viajou quase 6 quilômetros até a cidade levítica de Nob, enquanto Jonatas voltou para Gibeá e continuou como oficial do exército de seu pai. 10 anos depois, igreja, Saul e Jonatas e seus irmãos seriam mortos pelos filisteus no campo de batalha. Amém? Glória a Deus. É isso, meu amado irmão. Que o Senhor possa te abençoar e abençoar a tua casa. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Eu me despeço dos irmãos aqui com esse último áudio. E foi uma felicidade sem tamanho estar aqui, recebendo um pouquinho mais da graça do Senhor e podendo estar aqui todos os dias falando com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e a vitória é nossa em nome de Jesus.